Fala pessoal, estamos começando mais uma aula aqui, onde agora nós vamos ver sobre os métodos de array. Na minha opinião, é uma das partes mais interessantes, assim, quando eu estava aprendendo, que eu mais me interessei. Foi começando a aprender arrays, porque agora a gente consegue, de alguma forma, salvar dados. Se vocês quiserem criar um sistema de gerenciamento de pessoas, vocês já conseguem fazer de forma simples, onde você consegue cadastrar, remover, editar. Claro, não vai ficar salvo, porque não é um banco de dados. Mas você consegue salvar temporariamente enquanto o programa está em execução. E tem vários tipos de método de array. Vocês podem ver que tem alguns principais que eu coloquei, né, que é o push, pop, shift, unshift, lang, que são alguns principais, mas tem muitos outros métodos. Se vocês vierem aqui no meu material, vocês vão ver que tem muitos métodos. Então, material.tempo.dev, tem muita coisa aqui, ó. Tem vários e vários métodos. E além desses aqui, existem muito mais métodos também. Aqui são os principais que eu coloquei. E se vocês verem, já tem as categorias. Método de extração de informação, método de busca, método de reorganização e método de inserção e remoção. Mas vamos lá. Antes de mais nada, queria dizer que essa aula de hoje vai ser sobre esses principais métodos aqui. Método de inserir e remover itens. Então, vamos lá. Vou deixar o meu código aberto. Agora eu vou também criar um vetor. Então, let array. Lembrando, gente, vetor e array é a mesma coisa. Vou começar com ele vazio. Eu tinha indicado para vocês que a gente pode colocar na posição 0, vai exibir tal, na posição 1, recebe tal. Então, a gente consegue colocar manualmente, mas também tem alguns métodos prontos que a gente consegue inserir muito mais fácil. Já vou deixar um console.log aqui para toda hora, né? A gente poder ir vendo esse nosso array. Então, inicialmente ele começa vazio. E se eu quiser inserir um elemento, tem várias formas. Você pode inserir no final ou no início. Quando tiver bem populado esse array, vocês vão ver que faz diferença. Mas por enquanto, tanto push quanto unshift, vocês vão ver, vai dar na mesma. Mas, vamos começar com push. Eu quero inserir elemento no final desse array. Vai a posição 0, até quando a gente quiser. Vamos porque já tem um array preenchido aí com 5. Se eu colocar um push, vai inserir na posição 6. Outro na posição 7. Então, como que funciona na prática? Tem um array vazio. Será um array.push. E o que eu quiser colocar aqui, se a gente voltar, inserir o Arthur no array. Na posição final, mas não aparece porque só tem um. Mas se eu colocar outro, array.push, vou colocar Eduardo. Se você ver, inseriu depois de Arthur. Então aí a gente já consegue ver que o push vai no final. E também tem um unshift. O unshift insere no início. Vou colocar, por exemplo, array.unshift. E vou colocar nesse caso aqui, Félix, que é um amigo meu. Então, vou colocar Félix. Inseriu ele no início, viu que ele ficou antes de Arthur. Se fosse push, ele ficaria depois de Eduardo. Então, push insere no final, shift, quer dizer, unshift insere no início. E para a gente poder continuar mexendo aqui no nosso projeto, né, até para as próximas aulas também, o ideal é já ter um array preenchido. Então, eu já criei aqui um array de Pokémon. Vou já pronto para você, ó, Pokémons, que já começa com os 5 principais aí, ou seja, da posição 0 até a posição 4. E a gente vai usar ele. Se eu deixar um console.log Pokémon, a gente vai ver todos os principais elementos. Estão vendo? E também, né, só para divertir um pouco mais, eu vou usar a extensão VS Code Pokémon. Se vocês vierem aqui no VS Code, pesquisar por VS Code Pokémons, só instalar. Sabe, essa é uma das extensões mais inúteis que pode existir, porque não vai alterar nada do código, não modifica nada, mas é só por diversão mesmo. Vocês instalaram ela? Se vocês verem aqui embaixo, agora já tem VS Code Pokémon. Se eu clicar aqui em mais, eu consigo selecionar qual Pokémon eu quero adicionar. Ou aqui para tirar aleatório. Então, vou clicar aqui. E vai tirar vários Pokémon aleatórios pra gente, estão vendo? Vou adicionar o Pikachu aqui, né, que é o clássico. Não tem como falar lá de Pokémon sem ter o Pikachu. Vou deixar um Pikachu ali embaixo, estão vendo? Coisa mais inútil que tem, assim. Mas é interessante só pra... né, a gente vai ficar dando esse exemplo agora. Vou deixar ali no cantinho. A partir de agora a gente vai ter o nosso array de Pokémon. E para isso, a gente vai usar os métodos para poder identificar como funciona através desse array. Como eu já falei, se eu quiser adicionar um novo Pokémon, Pokémon.push, vou inserir no final. Vou colocar aqui, por exemplo, Bulbasaur, né? Gente, não me julguem porque eu não sei escrever muito bem o nome dele, mas, enfim. Se eu dar um push, eu insiro no final. E se eu quiser inserir no início? Um shift. Tô revisando o que a gente acabou de falar. E se eu quiser remover um Pokémon?
comentei aqui só para não afetar em nada. A gente pode remover no início ou remover no fim. Se eu quiser remover no fim, ou seja, nesse caso, o Jingle Puff, a gente coloca aqui Pokémon.pop. Não tem que usar nenhum parâmetro, porque só vai inserir remover no final. Se a gente voltar, agora tem posição 4. E esse último aqui, ele não existe mais. Além disso, é muito importante saber. O ponto pop, ele não só remove o valor, ele remove e retorna. Então, se eu quiser salvar uma variável, let Pokémon removido, recebe o Pokémon.pop, ele vai remover o Pokémon e vai salvar esse Pokémon removido dentro dessa variável. Então, vamos até colocar aqui embaixo console.log, mostrando Pokémon removido e o nome dele, Pokémon removido. Então, se a gente voltar, Pokémon removido, Jigglypuff. Por quê? Ele estava na última posição, a gente removeu por conta do pop e mostramos na tela que ele não existe mais e mostramos na variável, né, qual foi removido. E se eu colocar um ponto shift, shift, que é assim, a gente adiciona no final e precisa de um parâmetro, né, o que a gente está adicionando. O shift, somente assim, ele vai remover no início e vai retornar esse Pokémon. Então, no caso, o Pikachu saiu. A gente vê, removeu o Pikachu do início, falou, Pokémon removido, Pikachu. A gente pode usar também replies. A gente pode remover no meio. Ou seja, vou até comentar essa linha também, para não afetar. Se a gente quiser remover o Charizard, por exemplo, a gente pode usar o método de splice, que vai remover no meio. Como que ele funciona? Pokémon.splice. Aí a gente precisa passar dois valores aqui. O primeiro parâmetro é o que a gente vai remover, qual posição a gente está removendo e quanto a gente vai remover. Se eu quero apenas remover o Charizard na posição 1, eu coloco 1,1. Vamos voltar? Eita, vou ter que apagar esse comentário, beleza? Então, se a gente ver, agora a gente tem o Pikachu e depois pula pro Bulbasauro, porque a gente removeu o Charizard. E se eu quiser remover o Charizard e o Bulbasauro? A gente coloca aqui, a partir da posição 1, a gente quer remover dois elementos. Então, se a gente voltar, Pikachu, Squirtle e Jigglypuff. Então, removeu o Charizard, removeu o Bulbasauro, que a gente removeu dois. E também é muito interessante que além da gente poder remover algum valor, né, ou seja, a partir da posição 1 a gente vai remover 2, por exemplo. A gente também pode substituir um valor. Vamos porque eu quero remover o Charizard por outro Pokémon. Como a gente pode fazer isso? No meu caso eu vou remover o Charizard e vou substituir ele pelo Mew, né, que é um dos Pokémon. A partir da posição 1, ou seja, do Charizard, eu vou remover apenas um, que é o Charizard, e tem outro parâmetro que eu vou colocar, qual que eu vou colocar. Então, no caso, vai ter o Mew. Vai ter o Pikachu, o Mew e o Bulbasauro agora. Por quê? A gente substituiu o Charizard pelo Mew. Então, o Splice ele pode tanto remover, quanto ele pode atualizar um dado. E com isso, a gente finaliza essa aula inicial sobre os métodos de inserção e remoção. A partir da próxima aula, nós vamos ver um pouco sobre método de reorganização de array. Não perca essa aula, que vai ser muito interessante ter você aqui com a gente.